Espero que o cachorro fique tranquilo junto do seu dono. Bom, nós celebramos, portanto, o segundo domingo do tempo comum. E esse tempo, na verdade, é um convite que a liturgia nos faz para caminharmos com o Senhor, para descobrirmos que Ele não nos abandona, para descobrirmos que Ele está sempre presente na nossa vida. Vocês sabem que a liturgia, durante o ano, ela é dividida em vários tempos. E cada tempo litúrgico é um convite a experimentar um aspecto ou aprofundar um aspecto da nossa vida cristã, da vida do mistério de Jesus. Do mistério de Jesus que nos é revelado. A gente acabou de celebrar um tempo litúrgico que se chamava o tempo quê? Quem lembra? Qual foi o tempo que nós concluímos? Ninguém lembra qual foi o tempo que concluímos no domingo do batismo do Senhor? Não. Nós encerramos o tempo do Natal. Desde o dia 25 de dezembro até o domingo do batismo do Senhor, era o tempo do Natal. O tempo em que a liturgia nos convidava a mergulhar no mistério da encarnação de Deus. Deus que no seu infinito amor, porque nos ama imensamente, quis se fazer um conosco. E assumiu a nossa condição na pessoa de Jesus. O menino que veio foi chamado de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está sempre conosco. Então terminamos esse tempo do Natal com esta verdade. Qual é a verdade do Natal? Deus se fez uma pessoa. Deus assumiu a nossa condição. Nós não estamos sozinhos nessa história. Deus caminha conosco. Deus é o Emanuel, é o menino Deus. Uma vez que nós concluímos então esse tempo com essa verdade que não pode sair do nosso coração, os cristãos, e nós católicos sobretudo, não podemos esquecer em nenhum momento, mesmo que seja um momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, como esses que temos passado esta semana, quanta gente aí da nossa paróquia faleceu, de uma hora para outra. Então, mesmo nesses momentos de dores, não esquecer que o Senhor está conosco. Ele é o Emanuel. Jesus caminha conosco. E a gente vai ver também essa mesma fala de Jesus lá no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Ele vai dizer: eis que eu estarei convosco até o final dos tempos. Então, essa é a primeira verdade que a liturgia de hoje quer deixar bem claro para nós, que iniciamos esse tempo, o tempo de Jesus, o tempo do Deus conosco, que é o tempo comum. Então, encerramos o tempo do Natal com essa verdade: Deus caminha conosco, Deus veio estar no nosso meio, e agora, no tempo comum, nós somos convidados a ir descobrindo a presença dele no nosso meio. E quem é que nos revela a presença de Deus no nosso meio? Jesus Cristo. São as suas ações, a sua maneira de ser, aquilo que ele faz, que ele cura, ele liberta, ele acalma, ele acolhe, ele restitui a dignidade das pessoas. Então, quando caminhamos com ele, começamos a perceber: olha, este homem não é qualquer homem. Este homem só pode ser Deus que está no nosso meio. E é isso que o tempo comum quer nos convidar a descobrir. É isso que, a partir de agora, nós somos convidados a abrir os olhos, a abrir o coração, para perceber que não caminhamos sozinhos, que ainda que passemos por dificuldades, ou como canta o Salmo, ainda que passemos pelos vales das trevas, nada temeremos, porque Ele está no nosso meio. Irmãos e irmãs, as dificuldades e dores desta vida, a gente não tem como evitar, porque nós estamos em uma realidade que ela é imperfeita. E porque é imperfeita, é marcada por esses sofrimentos, é marcada por essas dores, é marcada por essas dificuldades, porque essa realidade tem que passar. Mas nós que conhecemos o mistério de Deus, e o mistério de Deus é que Ele nos ama tanto que se fez um de nós, para que todos nós, caminhando com Ele, pudéssemos passar essa realidade e chegar à plenitude com Ele. Então, nós que conhecemos esses mistérios,
Não podemos perder a esperança. Vamos sofrer? Claro que vamos, porque somos seres humanos. Vamos sentir dores? Claro que vamos, porque somos seres humanos. Vamos ficar doentes e morrer? Claro, é a realidade nossa. Isso não se pode negar. Agora a gente pode viver essa realidade de uma maneira diferente. E é isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. E aquilo que, não sei se vocês lembram, outro trecho do Evangelho de Jesus, no Evangelho de São João, ele vai fazer uma oração ao Pai, dizendo que o Pai cuide de nós, para que nenhum de nós nos percamos. Não sei se vocês lembram essa passagem no Evangelho de São João. Jesus faz uma oração por aqueles que ficam, por nós que continuamos, para que nós não nos percamos. Então, meus irmãos e irmãs, é para nos mostrar que, mediante esse caminho que estamos fazendo, Ele está sempre a cuidar de nós. Então, não podemos perder a esperança. E a palavra de Deus hoje, então, o Evangelho, a gente vê que Jesus é quase o mesmo Evangelho do domingo passado, que era o domingo do batismo do Senhor. Jesus vai ser batizado no Rio Jordão. E o que é que João Batista diz? Aponta, eis o Cordeiro de Deus. O Evangelho nos mostra a identidade de Jesus, que não é uma identidade, digamos assim, vou dizer assim, comum, normal como nós. Ele é o Cordeiro de Deus. E após o batismo, o que é que acontece? Deus mesmo unge Jesus Cristo com o Espírito Santo. Se vocês lembram que o escutaram no Evangelho de hoje, depois que Jesus é batizado por João Batista, o Espírito de Deus vem sobre ele em forma de pomba. E uma voz se faz escutar. E a voz dizia, este é o meu filho bem querido, o meu filho bem amado. Então, meus irmãos e irmãs, a gente começa esse tempo comum, a gente começa essa nova etapa do nosso ano litúrgico com esta verdade. Jesus é o Filho muito amado de Deus. Jesus, portanto, é o enviado de Deus, é o Messias. Então, que a gente possa, durante esta semana e durante todas estas, acho que 30 e poucas semanas do tempo comum, que a gente possa ir caminhando pedindo a Ele, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, abra o meu coração, Senhor, abra a minha inteligência, para que eu possa perceber a Sua presença no nosso meio, a Sua presença na minha vida, a Sua presença na vida da minha cidade, da vida da minha comunidade, porque o Senhor está no nosso meio. Irmãos e irmãs, às vezes a gente se deixa levar pelas nossas dores, a gente se deixa levar pelas nossas dificuldades, a gente se deixa levar pelo medo, pela insegurança, e a gente vai esquecendo de perceber que o reino de Deus está aí acontecendo no nosso meio. Se nós não abrirmos os nossos olhos, não conseguimos perceber. E uma vez não percebendo o reino de Deus em nosso meio, a gente não fortalece esse reino. A gente não faz esse reino ser manifestado, ser conhecido. Que é a tarefa nossa, né? Porque o reino de Deus é sempre o trabalho dele. É Deus quem faz o seu reino, mas nós somos convidados a vivê-lo. E vivendo o reino de Deus, a gente vai tornando esse reino visível nessa história. Visível nesse mundo que estamos. Agora, se a gente nem consegue perceber como a gente vai viver, se a gente não consegue identificar como a gente vai fortalecer, então, irmãos e irmãs, uma vez que fomos batizados, e uma vez que o Evangelho fala sobre o batismo de Jesus, é sempre bom recordar que o batismo nos torna, se eu posso dizer assim, né, nos torna, não vou falar assim não porque pode ficar forte, mas o batismo nos introduz no corpo de Jesus. E uma vez que nos introduz no corpo de Jesus, o que é que acontece? Nós nos fazemos, se eu posso dizer assim, entre aspas, outro Jesus dentro desse mundo. Porque fazemos parte do seu corpo. Quando a gente reza na Eucaristia, né, tem uma parte que a gente fala para que o Senhor nos torne um só corpo. Todos nós, um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Não sei se vocês se lembram, mas no início da igreja não se tinha toda essa devoção pela Eucaristia como a gente tem hoje. Sempre se celebrou a Eucaristia.
desde sempre. Entretanto, esse zelo e essa devoção que nós temos hoje não é a mesma como era antigamente. Nos primeiros cristãos, o corpo de Cristo era identificado pela assembleia reunida. Éramos nós, aqui hoje, o corpo visível de Cristo. E a gente perdeu um pouco isso, porque a gente agora transferiu isso para a Eucaristia. E aqui eu acho que é importante a gente recuperar essa compreensão, porque a gente transfere para a Eucaristia, então o corpo de Cristo está aqui, e está realmente, mas a gente, enquanto tal, a gente não se sente o corpo de Cristo. E a gente quer fazer tudo o que vem na cabeça. Aqui na Eucaristia, ô Senhor, piedade, eu te adoro, eu te louvo, o Senhor é bonito, está aqui. Depois a gente guarda no sacrário. E a gente leva a vida loucamente, desculpe a expressão. Mas nós somos esse corpo de Cristo. Não esqueçamos que nós nos alimentamos dessa Eucaristia. Nós a recebemos e ela se faz o nosso corpo. Então, o corpo que nós adoramos aqui, que é o corpo de Cristo, ele se faz também presente em nós, em cada um de nós, batizados e, sobretudo, aqueles que desse corpo se alimentam. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje, né, a redescobrir essa presença de Deus no nosso meio. Começando aqui pelos sacramentos, né, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo que recebemos e os demais sacramentos, mas também perceber toda coisa boa que gera vida no mundo, que é a ação de Deus. Todo ato de solidariedade, de compaixão, todo ato de partilha, todo ato de amor é um ato divino, digamos assim. Porque a gente viu também lá na carta de São João. São João nos diz, Deus é amor. E só quem ama conhece a Deus. Santo Agostinho vai dizer assim, ame e faça tudo. É bonito, não é? Mas agora é muito perigoso também, porque qual é a compreensão de amor que nós temos? Então, meus irmãos e irmãs, o amor, segundo Deus, segundo Jesus Cristo, é aquela capacidade de se comprometer com a vida dos outros. Mas é se comprometer com o bem da vida dos outros, não é se comprometer com a vida dos outros para falar da vida dos outros, né? Que a gente pode interpretar de maneira errada, né? Então é que se comprometer com o bem da vida dos outros. Porque foi assim que Jesus fez, por isso morreu na cruz. Para que nós, que ainda vivíamos no pecado, portanto nem éramos santos, éramos pecadores. Mesmo assim, pelos pecadores, Ele entregou a sua vida. Que nós aprendamos com Ele e nesse tempo que se abre para nós, que a gente peça ao Senhor, né, que nos ajude a perceber a sua presença em nosso meio, a redescobrir a nossa identidade mais profunda, que é ser no mundo continuadores da missão dele, é ser no mundo outros e outras Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.